Salve moçada, professor Evaristo falando. É com imenso prazer que eu apresento mais essa aula a você. Nesta aula eu vou tratar de um romance paradigmático importantíssimo da literatura brasileira, embora seja um romance esquisitíssimo, que é o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, tudo bem? Esta aula ela vai ser dividida em duas partes. Memórias de um Sargento de Milícias, parte 1, depois Memórias de um Sargento de Milícias, parte 2. Espero que você aproveite a aula, espero que seja produtivo, espero que você goste. Não se esqueça de dar o joinha aí pra mim, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tudo bem? Vamos lembrar que isso é uma iniciativa minha para tentar espalhar a literatura pelos quatro cantos do Brasil e do mundo. Então para isso eu conto com a benevolência de vocês, de curtirem e se inscreverem no canal para que mais pessoas possam ter acesso à aula. Tudo bem? Então, forte abraço, bom proveito. Moçada, então vamos bater um papo sobre esse romance aqui, que é um romance paradigmático da literatura brasileira, né? Embora seja um romance esquisitíssimo. Então eu vou começar por esse debate aí, quanto à esquisitice do romance. O Manuel Antônio de Almeida morreu de forma muito precoce, aos 27 anos de idade. E ele só deixou este único romance, Memórias de um Milícias. De modo que já de início a gente tem uma dificuldade para compreender o estilo do Manuel Antônio de Almeida, porque nós não conseguimos comparar este romance com outro romance ou com outros romances para a gente conseguir perceber os traços de estilo do Manuel Antônio de Almeida. A gente tem que se virar, a crítica literária tem que se virar com esse único romance aí para perceber ou tentar perceber o estilo do Manuel Antônio de Almeida. O segundo fato da esquisitice do romance é pelo fato de que o Manuel Antônio de Almeida ele não escreveu esse livro com a pretensão de se tornar um ícone sagrado da literatura brasileira. Ele não tinha o objetivo, a pretensão de ser um autor ou se tornar um autor, um escritor canônico na literatura brasileira, representativo da alta literatura brasileira. Ele escreveu esse livro única e exclusivamente com a intenção de conseguir dinheiro. Explico melhor. Manuel Antônio de Almeida, ele era do Nordeste e vem para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Medicina, a essa altura, século XIX, não era a faculdade de gente rica. Muito pelo contrário, a faculdade de gente pobre. Gente rica ia estudar direito. O moleque da elite ali, estou falando moleque e não ser humano, o sujeito como um todo, inserindo as mulheres, porque a gente sabe que o Brasil do século XIX era absolutamente machista e a mulher estava restrita ao ambiente doméstico, infelizmente, tá certo? Mas o moleque, filho da elite, filho de um aristocrata, etc., ele ia estudar direito para assumir um cargo político da administração brasileira, tá? Então o pobre, o sujeito que seria hoje da classe média, vamos dizer assim, ele ia estudar medicina, tá? Não era considerado um curso de elite, imagina, mexer com sangue, mexer com defunto, com doença, esse tipo de coisa. Acontece que o curso de medicina era um curso integral, e o Manuel Antônio de Almeida, com poucos recursos, poucas condições financeiras, ele, para complementar renda e tal, pagar as suas despesas, ele vai contribuir, vai trabalhar para um jornal. E nesse jornal onde ele trabalha, ele vai escrever a história do Memórias de Milícias num suplemento literário chamado A Pacotilha. Era muito comum nessa época que os jornais trouxessem um suplemento literário que estava ligado ao entretenimento, tudo bem? Então, esse tipo de literatura que sai nos jornais uma vez por semana, majoritariamente, no geral, né, aos domingos, sobretudo, são chamados de romances de folhetim. Memórias de Milícias, portanto, é um romance de folhetim, porque ele saía todo domingo um capítulo, um suplemento literário chamado A Pacotilha, tá? Entre os anos de 1852 e 1853, sendo publicado em volume, em livro, efetivamente, no volume único, no ano de 1854.
1854, tá certo? Então, assim, dois motivos fazem o romance esquisito a princípio. Primeiro, que só tem um exemplar. E segundo, porque o Manuel Antônio de Almeida, ele não escreveu isso para ganhar dinheiro. Ele escreveu isso para ganhar dinheiro e não para se tornar um ícone sagrado da literatura brasileira, porque esses folhetins eles vendiam bastante, era um meio do sujeito ganhar dinheiro. Tudo bem? Agora, essa informação não é gratuita, você saber que se trata de um romance de folhetim, porque isso tem tudo a ver com a estrutura do romance, estrutura dos capítulos. Quando a gente lê bonitinho, prestando muita atenção, a gente percebe que sempre no começo do capítulo, o Manuel Antônio de Almeida ele faz uma espécie de rememoração, uma espécie de resumo do capítulo anterior. E por que ele faz isso daí? Porque, veja, ele publica um capítulo por semana aos domingos, no jornal. E ele só vai publicar outro capítulo no domingo seguinte. Passou-se uma semana. O leitor talvez não lembre mais o que havia acontecido no capítulo anterior. Então, para que o leitor se lembrasse, para que o leitor não desistisse da leitura, porque se eu estou lendo uma coisa, eu não lembro o que aconteceu anteriormente, eu perco o interesse pela leitura daquilo. Então, para tentar solucionar esse problema de não perder o leitor, situar o leitor, rememorar o leitor do que estava acontecendo, ele faz uma espécie de resumo no começo da obra, no começo do capítulo, perdão. E no final dos capítulos, ele termina numa espécie de suspense. E por que ele termina com uma espécie de suspense? Para fazer com que o leitor fique mobilizado, fique com vontade de ler na próxima semana. Agora eu quero saber o que vai acontecer. Inclusive, essa estrutura do romance de folhetim, começo do capítulo, uma rememoração, um resumo do que havia acontecido no episódio anterior, no capítulo anterior. E terminar com um suspense para fomentar o interesse do leitor, para que ele compre na semana seguinte, continue e permaneça comprando, é uma estrutura que é utilizada até hoje nas novelas, por exemplo, as novelas da Globo. A mesma estrutura, começa uma espécie de resumo do episódio anterior e depois termina num suspense. Então, sei lá, a mocinha, ela tá com suspeita de que tá grávida do namoradinho. E ela não pode estar grávida agora porque ela acabou de entrar na faculdade e tal. Isso vai complicar um pouco a vida dela. E aí ela vai até uma clínica para fazer o teste de DNA. Nesta clínica, ela recebe o resultado. Quando ela abre o resultado e vai ler e vai dizer para a gente, vai revelar para o público se ela está grávida ou não, pá, acaba a novela. E aí a gente, sobretudo as pessoas mais curiosas como eu, por exemplo, o professor Evaristo, eu vou ter que assistir no dia seguinte. Inclusive, fica ali por alguns minutos me remoendo. Puta, agora eu quero saber o que aconteceu, Só que aí só no dia seguinte. No caso aqui do romance de folhetim Memórias de Milícias, a gente só ia saber da continuação da história na semana seguinte. Tá certo? Bom, muito bem. Então, superado esse debate aí, importante, sobre Memórias de Milícias, o fato de que se trata de um romance de folhetim, nós vamos contrapor aqui dois tempos do romance. E isso, inclusive, é uma dica que eu dou a você. Toda vez que você for ler um romance, você tem que conseguir estabelecer esses dois tempos, que é o tempo de enunciação, que eu já explico o que é, e tempo do enunciado. O que seria o tempo da enunciação? O tempo da escrita. Quando o escritor, sujeito biográfico, está compondo o romance. O que seria o tempo do enunciado? Seria o tempo do enredo. Seria o tempo da trama. Tá certo? Seria o tempo da história. Beleza, da ficção, portanto. Manuel Antônio de Almeida, como eu já indiquei, ele vai compor esse romance entre 1852 e 1853, sendo que o livro ele vai sair em um único volume
em 1854, como um livro, efetivamente. Tudo bem? Agora, e o enunciado do livro, o enredo? O romance vai se passar no chamado período joanino. O que é o período joanino? Um período que vai de 1808 até 1822. É o período em que o D. João VI, rei de Portugal, vai governar Portugal aqui do Brasil, né? No contexto do bloqueio comercial que Napoleão exigia que D. João VI fizesse em relação aos ingleses. D. João VI não tem condições de o fazê-lo, porque a economia portuguesa está muito atrelada à economia inglesa, de modo que, depois do ultimátum, né, dado pelo Napoleão Bonaparte, ou seja, D. João VI, se você não romper relações comerciais com a Inglaterra, vão invadir Portugal. D. João VI resolve fugir de Portugal, junto com a família real, a elite da burocracia portuguesa, e vem se instalar no Brasil em 1808. Isso é um fato muito importante para a história brasileira, pelo fato de que o Brasil, no período joanino, deixa de ser colônia de Portugal. Ainda não é um país independente, mas não é mais colônia. O Brasil, ele se torna Reino Unido de Portugal. Tudo bem? Bom, mas de qualquer maneira, como é que a gente consegue identificar, lendo Memórias e Milícias, que se trata, a história se passa no período joanino? Bom, eu trouxe um trecho aqui do romance, que atesta isso daí, tá certo? Provar que se trata, o romance se passa no período joanino, eu trouxe um trecho do romance aqui, tá? Inclusive, o começo do livro. O livro começa dessa maneira. Os 2 primeiros parágrafos. Era no tempo do rei, uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. O que é o meirinho? Inclusive, o Leonardo Pataca, pai do Leonardinho, é um meirinho. Meirinho é um oficial de justiça. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, que gozava então, no passado, período joanino, de não pequena consideração. Os meirinhos de hoje o quê? 1852, 1853. Não são mais do que a sombra caricatural dos meirinhos do tempo do rei. Do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitável. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda, a questão judiciária, processos, era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram desembargadores. Bom, o que me interessa aqui, nesse trecho todo, é a gente conseguir delimitar o tempo de enunciação. Era no tempo do rei. Ou seja, ora, nós, no Brasil, só tivemos um rei na nossa história, que é o D. João VI. Ora, se ele está falando que era no tempo do rei, só pode ser período joanino. Tudo bem? Então, com essa frase, atenção que agora vai complicar um pouquinho. Com essa frase, o Manuel Antônio de Almeida, ele determina temporalmente o romance. Há uma determinação temporal do romance. O romance passa no período joanino. No entanto, atenção. Essa estrutura aqui, ó, do era, pretérito imperfeito, era no tempo do rei, é a estrutura típica dos contos de fada. Era no tempo em que os animais falavam, era uma vez uma menina, etc. Portanto, ao mesmo tempo que ele determina temporalmente, porque nós só tivemos um rei, essa estrutura do era aponta para uma indeterminação temporal. Tá certo? Portanto, ao mesmo tempo que essa frase, olha a complexidade, ao mesmo tempo que essa frase determina temporalmente, indetermina temporalmente. Tudo bem?
E, pô, o que nós temos que tirar dessa conclusão do conto de fada da indeterminação temporal? Fácil. Eu, Manuel Antônio de Almeida, embora eu esteja ambientando as ações da minha história no período joanino, eu não estou fazendo um painel social. Eu não estou preocupado com fazer história, tá certo? Eu não estou fazendo historiografia. O que eu estou fazendo é uma narrativa fictícia, um conto de fadas, uma fábula do período joanino. Tanto é verdade que no romance nós temos fada madrinha, nós temos fado padrinho. Quem que é a fada madrinha? A parteira, comadre. A madrinha do Leonardinho. Por que é uma fada madrinha? Toda vez que o moleque está numa enrascada, ou até mesmo o pai dele, Leonardo Pataca, ela vai e magicamente, quase como se tivesse com uma vara de condão, ela consegue salvar o moleque, tirar o moleque dessa enrascada. Ou o Leonardo Pataca, tá certo? A mesma coisa o padrinho, que é um pai super protetor. Tudo bem? Então tá aí uma coisa importante do tempo do enunciado, tá certo? Que é essa coisa do período joanino, essa coisa da indeterminação temporal. Muito bem. Bom, então, o tempo da enunciação da escrita não é o mesmo tempo do período do enunciado. 1852 e 1853, nós estamos sobre o Império de D. Pedro II. É outro Brasil completamente diferente. É um Brasil já independente, é um Brasil no qual as instituições já funcionam, etc. Então ele está contrastando dois Brasis. Um Brasil anterior da nossa independência e o Brasil depois da nossa independência. Tudo bem? E você viu que na estrutura do texto que eu te mostrei, há essa comparação. Os meirinhos daquele tempo, deste tempo, do nosso tempo, não são nem sombra caricatural dos meirinhos daquele tempo, que eram gente temida e temível, etc. Tá? Cuidado! Parece que ele está idealizando o período joanino. Parece que ele está tratando de maneira positiva. No entanto, uma das marcas do livro, muita atenção para isso, é a ironia. Ele está sendo absolutamente irônico. Na verdade, ele está escancarando a barbárie brasileira do período joanino, que é um período muito esquisito na vida brasileira, né? Quando vai se formar, inclusive, a nossa essência ali enquanto nação, etc., porque o Brasil vai começar a se descolar de Portugal. Então, assim, ele vai mostrar durante o romance que é um período de muita corrupção, é um período de troca de favores. Esses meirinhos, eles são absolutamente corruptos. Inclusive, ele vai falar mais pra frente sobre Leonardo Pataca, não se sabe sobre a proteção de quem ele se tornou meirinho. Ou seja, não foi por qualidade, não foi por vocação, não foi por mérito que ele se tornou meirinho. Ele foi indicado por alguém, cara. Então, é um período da troca de favores, é um período do jogo de interesse. Será que, de fato, Manuel Antônio de Almeida está querendo nos dizer perdão, no romance, que o período joanino é um período com todas essas práticas imorais e tal, é um período superior ao período do Segundo Império? Acreditamos que não. Portanto, até percebendo a estrutura do romance, a leitura do romance, nós percebemos uma ironia fina do Manuel Antônio de Almeida. Então, na verdade, ele está criticando esse fato ou esses fatos da sociedade brasileira do período joanino. Tudo bem?